Fala aí, minha galera, para você que não me conhece, eu sou o professor Vinícius Sertório e hoje a gente vai resolver a prova da UNEB 2023.1. É óbvio que, além de fazer a resolução, eu vou fazer um comentário. Foi uma prova polêmica, né? Algumas questões erradas. Para você não se confundir com o seu modelo de prova, esse é o modelo de prova que eu vou estar usando, a sequência de resolução que vocês vão ver aqui. Sem muitas delongas, vamos para os vídeos. Bom, então, na primeira questão que vocês viram aí, eu tenho aqui duas proposições. A primeira proposição me diz que tangente de 82 é menos a tangente de 98, ou seja, esses dois ângulos têm tangentes em módulo com o mesmo tamanho, porém são opostas. E a segunda proposição fala de um ângulo, esse ângulo é 23π/3, é um ângulo que é muito maior do que 360 graus, e aí afirma, né, que o cosseno desse ângulo com o cosseno de 60 são iguais. Vamos para a análise. Para essa questão aqui, eu prefiro analisar da seguinte maneira. Observe que o 98 graus, ele está próximo do ângulo de 90 graus. Eu vou partir do pressuposto que você saiba aí o mínimo da circunferência trigonométrica. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Vamos ao que me interessa aqui. O 90 graus ele está próximo do 98 e do 82. E se você parar para analisar, observe. Se eu andar 8 graus no sentido horário, que seria o sentido da trigonometria reduzindo o ângulo, se eu andar 8 graus para trás, eu vou acabar chegando num ângulo aqui que eu vou marcar, que seria o 82 graus, dado que o 90 graus é o meu marco aqui em cima. E se eu andar 8 graus para frente, o que é que eu vou ter? 98 graus. Então, eu teria 8 graus para trás, 82 graus. A menos, obviamente, das medições que eu estou fazendo aqui à mão, 8 graus para frente eu tenho 98 graus. Aí, o que é que acontece com esses dois ângulos? Os dois ângulos diferem de 8 graus do 90, então eles vão estar a uma mesma altura, vamos assim dizer. Então, nesse sentido, eu posso afirmar categoricamente que o seno, que é a projeção vertical na circunferência trigonométrica, o seno desses dois ângulos tem o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. Seno de 82 e seno de 98 graus é o mesmo. Porém, o cosseno desses dois ângulos, que também tem em módulos tamanhos iguais, eles têm sinais opostos. Se a gente for parar para analisar, o 82 graus, do ponto de vista do eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, o 82 graus tem esse valor para cosseno e o 98 graus tem esse valor para cosseno. Em tamanhos, os cossenos são iguais e os senos são iguais. Porém, o cosseno de 82 graus tem um sinal positivo, está orientado no sentido positivo do eixo dos cossenos, e o cosseno de 98 graus tem um sinal negativo. Aí por que eu estou falando de seno e cosseno? Se eu partir do pressuposto que você saiba que a tangente, na circunferência trigonométrica a gente usa muito isso, né? A razão entre o seno e o cosseno, então o que é que vai acontecer? Os dois ângulos têm o mesmo seno, literalmente o mesmo seno em tamanho e sinais, só que eles têm cossenos opostos. Então quando eu fizer a razão aí seno, cosseno, os tamanhos serão iguais. Porém, aqui eu teria seno positivo sobre cosseno positivo, 82 graus tem a tangente positiva, ao passo que o 98 tem a tangente negativa. Na real, bastaria a gente fazer essa análise do sinal que eu estou colocando. Mas é interessante que você enxergue, né? Seno igual, cossenos opostos. Já que os cossenos são opostos e os senos são iguais, quando a gente fizer a razão, a gente vai concluir que isso aqui de fato é verdadeiro, né? Porque os senos são iguais, mas os cossenos são opostos, então acaba que na hora da razão as tangentes ficam opostas, com o mesmo tamanho, mas opostas. Proposição verdadeira, no caso da prova que eu estou analisando, proposição 1 verdadeira. No caso da proposição 2, escrevi aqui errado. No caso da proposição 2, o que é que acontece? Esse ângulo ele passa de 360 graus. Tem duas maneiras para você fazer a análise de quem é esse ângulo. A primeira maneira é que a maioria dos alunos faz, né? A gente sabe que π radianos vale 180 graus.
Então, seria substituir o π radiano por 180 graus. Então, eu faria aí 23 vezes 180 graus dividido por 3. Isso vai me dar um ângulo imenso, né? Algumas voltas da trigonometria e depois reduzi-lo para a primeira volta. Isso aí seria levar, a princípio, logo de cara o ângulo para grau. Só que nesse caso fica menos trabalhoso, não é uma questão de ser mais certo ou menos certo, fica menos trabalhoso você já trabalhar em radiano. Note, 23 dividido por 3 é um pouco mais que 7 radianos, 7 π radianos, né? Porque quando você faz 21 por 3 dá 7. Então, 23 dividido por 3 daria 7, alguma coisa π radianos. Uma circunferência inteira trigonométrica tem 2 π radianos, dado que a gente tem a definição que π radiano vale 180 graus. Então, 2 π radianos seriam 360 graus. Então, estamos falando de 7, alguma coisa radiano. Então, eu teria 2 π radiano mais 2 π radiano mais 2 π radiano, 6 π radianos, 3 voltas e mais um quebradinho. De fato, é esse quebradinho que interessa para a gente. Então, o ideal, quando o ângulo está em radiano, que você quer saber um equivalente dele na primeira volta, chamado de primeira determinação positiva, nesse caso eu já sei que é 7, alguma coisa π radiano. Eu vou quebrar esse 23π sobre 3 em duas frações de denominador 3 e uma delas me interessa que seja 6π. Ah, por que 6π, professor? Porque 6π, na verdade, eu já detectei 2π mais 2π mais 2π, que tem um excesso de voltas, 3π. Esse pedaço aqui é o que vai me interessar. Já que eu estou pegando 23π sobre 3, separando em duas frações, e é do meu interesse que a primeira fração me dê como resposta 6π, então eu vou fazer isso aqui ser 18π sobre 3. Então, 18π sobre 3 são 6π, 3 voltas, que em tese eu jogo fora. O que sobra é o que me interessa. Se eu tinha 23, 18π sobre 3 estão aqui, então desses 23 eu tirei 18, 5π sobre 3 está aqui. Qual é a diferença nessa maneira que eu estou resolvendo? É que o cálculo vai ficar mais prático, então só preciso botar em grau isso aqui. Porque isso aqui não me interessa, são voltas excedentes. 2π mais 2π mais 2π, 6π. Note que eu comecei a análise em tese fazendo uma divisão mental, né? 23 sobre 3, um pouco mais que 7. Então, 2π, 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 6π. Não me interessa, só me interessa saber isso aqui. Então, que ângulo é esse? Vamos lá. 5π sobre 3 radianos seria o equivalente a 5 vezes 180 graus dividido por 3. Aí você pode multiplicar 5 vezes 180 para depois dividir por 3. 5 vezes 180, 900 dividido por 3. Ou, se for do seu interesse, 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 vai dar 60 e aí você faz 5 vezes 60. De um jeito ou de outro, você vai achar que esse ângulo vale 300 graus. Aí como é que eu vou fazer a análise agora? O cosseno de 60 e o cosseno de 300 são iguais, já que esse meu ângulo é 300 graus, eu vou fazer uma análise da circunferência trigonométrica, sem necessariamente precisar memorizar aquelas fórmulas que a gente tem, e aí eu vou supor que vocês tenham estudado trigonometria de redução ao primeiro quadrante. Eu estou falando então de 60 graus e estou falando de 300 graus. Então os 60 graus estaria mais ou menos aqui, né? 30, 60, 90 e aí segue, né? 180, 270 e note que o 300 ele está aqui. Se eu quebrar os arquinhos de 30 em 30, né? 30, 60, 90, aí depois mais 90, aí depois mais 90, eu chego aqui em 270 graus. Aí mais 30. Aí o que acontece? Algo parecido com isso aqui. Há um afastamento aqui de 30 graus, ó. Porque você tem 90 menos 30 para dar 60 e você tem 270 mais 30 para chegar no 300. Esse afastamento vai acabar projetando para a gente no eixo dos cossenos, o eixo dos ângulos aqui na horizontal, vai acabar dando para a gente, para ambos os ângulos, exatamente o mesmo cosseno. A princípio, a principal coisa que a gente tem que fazer da questão é procurar saber quem é esse ângulo 23π sobre 3 na primeira volta trigonométrica. Dado que você chegou ao 300 graus, tem alguns caminhos para você fazer essa análise. Eu prefiro a análise geométrica, né? 30 graus, 90 menos 30, 270 menos 30.
Aí o que acontece? Eu estou vendo, na verdade, que tem o mesmo afastamento para o eixo vertical, logo a sombra que vai ser projetada no eixo dos cossenos é a mesma, então eu vou afirmar que a proposição 2 também é verdadeira. Vamos para as outras duas proposições agora. Então vamos seguir. O que é que diz as outras duas proposições? Essa proposição sugere um ângulo, ele não citou x, eu estou escrevendo x aqui para facilitar a nossa escrita, seja x um ângulo do segundo quadrante. O exercício cita um ângulo do segundo quadrante que tem seno 12 sobre 13 e pergunta se o cosseno desse ângulo vale menos 1 sobre 13. Bom, você tem dois caminhos para fazer isso aí. Pegar esse seno, usar a equação fundamental da trigonometria para obter o cosseno desse ângulo, ou você pode pegar tanto o seno quanto o cosseno que foram supostos, digamos assim, e aplicar na equação fundamental da trigonometria, que é o que eu vou fazer. A gente, na verdade, tem que saber que seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo, ele vai valer 1. Então, eu vou aplicar esse 12 sobre 13 e, por assim dizer, eu vou testar se essa condicional que ele botou aí está correta, né? 12 sobre 13 ao quadrado mais menos 1 sobre 13 ao quadrado. Isso aqui precisa ser igual a 1. Se der 1, então eu vou afirmar aqui, ok. Como não vai dar 1, falso, né? Óbvio que há outros meios mais seguros de você fazer isso, que é dado o seno, você tratar o cosseno como incógnita, desenrolar e achar o cosseno. Aí você tem que fazer a análise do sinal do cosseno no quadrante para ver se é verdadeiro ou falso. Eu vou seguir esse caminho porque, sinceramente, de cara eu bati o olho aqui e vi que a proposição era falsa, porque o triângulo 12, 13 e o outro cateto sendo 5, ele aparece com uma certa frequência nos exercícios, né? 5, 12 e 13. Como eu estou vendo esse 1, eu já sei que a proposição é falsa. Aí se tivesse o 5, bom, se tivesse o 5 eu ia ter que ter uma preocupação em analisar o sinal. Mas eu vou fazer as contas para vocês aqui. 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169. Mais 1 ao quadrado é 1, 13 ao quadrado, 169. Então a gente está trabalhando com duas frações que têm mesmo denominador, basta a gente somar, então a gente teria aqui uma afirmativa de que 145 dividido por 169 vale 1 e, obviamente, isso é falso. Então, a proposição 3 é falsa. E aí eu vou para a última proposição. A última proposição sugere um arco de circunferência a partir de um ângulo central. Eu dei nomes aqui, são notações que a gente está habituado na física, né? Para quem estuda física e movimento circular, LR, a galera de física usa alfa aqui, sinceramente é indiferente. Como é que a gente faz para achar um pedaço da circunferência em termos de comprimento? Ora, basta você saber a fórmula do comprimento da circunferência. O que é isso aqui? Isso é literalmente uma fração da circunferência. Dado que o comprimento integral da circunferência é 2πr, quando você tem um ângulo central de 360 graus, você girou a circunferência inteira. O comprimento é 2πr. Quando o ângulo é θ, como é que a gente faz para achar o comprimento? É muito simples, minha gente. θ é igual a, ou L, o comprimento é igual a θ sobre uma volta, aí você vai escrever aqui 360 graus vezes 2πr. Porque o comprimento da circunferência integral vale 2πr. Se você pegar parte da circunferência, então esse ângulo aqui vai ser parte do 360 graus. Ou você faz isso, ou em vez de escrever 360 graus aqui, trabalhando em radiano, você vai escrever 2π rad. Depende do exercício. Nesse exercício ele sugere o comprimento em centímetro, o raio em centímetro. Ótimo, a gente não precisa se preocupar com transformação de medida. E ele sugere que o ângulo central vai ser 45 radiano. Então, é interessante que a gente saiba, então, trabalhar já direto em radiano. Nesse sentido, então, o comprimento vai ser isso aqui. θ vezes R. Aí, digamos assim, eu acabei de deduzir uma fórmula que vocês usam em movimento circular, né? L igual a alfa vezes R dos colegas de física. Aí, simplesmente, é somente substituir, né? 15 centímetros. Eu não preciso botar unidade aqui, porque está centímetro de um lado, centímetro do outro.
O θ, por natureza, vai estar em rádio, porque aqui seria θ rádio, π rádio. Então, o θ está em rádio. E o raio da circunferência, que o exercício deu, 3 centímetros. Quando eu faço a divisão 15 dividido por 3 igual a θ, eu vou concluir, na verdade, que esse θ vale 5 radianos. Proposição, então, falsa, porque o exercício sugere que o θ vale 45 radianos. Agora vamos para a segunda questão. Vamos seguindo. Então, vocês viram aí que a questão 2 é aquela questãozinha de lógica, né? Não tem outro jeito da gente responder se a gente não faz analisando cada uma das alternativas. Para responder essa questão, basicamente a gente precisaria saber as duas tabelas verdade da disjunção e da conjunção, a conjunção e a disjunção. Em geral, as pessoas falam, eu tenho que decorar isso, professor? Sim, você tem que decorar, mas eu acho interessante que você entenda os porquês disso aqui. Se você fizer conexão desse I com a teoria dos conjuntos, que eu acho que é a melhor maneira para você fixar isso aqui e entender e aceitar o porquê disso aqui, I com a conexão dos conjuntos, teoria dos conjuntos diz para a gente que o I dá a ideia de interseção e o OU dá a ideia de união. O OU na matemática você precisa tomar cuidado porque o OU não necessariamente opõe, né? O que opõe na matemática é ou. Então esse OU aqui dá a ideia de união, é o mesmo OU que a gente usa na análise combinatória, é o mesmo OU que a gente usa na probabilidade, que em geral a gente precisa juntar as coisas, somar, tomando cuidado para não somar em excesso. Então o que acontece? Para estar presente na interseção, o elemento precisa estar presente nos dois conjuntos. Então, se o elemento está em um conjunto e está no outro conjunto, então naturalmente ele vai estar na interseção. Fixa isso. Então, a gente diz que a conjunção só vai ser verdade se ambas as proposições forem verdades. Aí, conecte isso com teoria dos conjuntos. Um elemento só vai estar na interseção de dois conjuntos se esse elemento pertencer a ambos os conjuntos. Pertence a um, não pertence ao outro, vai estar na interseção? Não, não vai. Pertence ao outro, não pertence a um, vai estar na interseção? Não, não vai. Não pertence a nenhum dos conjuntos, vai estar na interseção? Não, não vai. Ou seja, o elemento só vai estar na interseção se tiver nos dois conjuntos. Aí eu acho que essa é a maneira mais prática para você fixar isso aqui e, digamos assim, não esquecer nunca mais, né? Quando você vai para o OU, é o mesmo esquema, só que o OU é a ideia da união, de juntar os conjuntos. Se um elemento está num conjunto e está no outro conjunto, ele vai participar da união? Com certeza. Está em um, está no outro, ele vai participar da reunião. Isso aqui, na verdade, vai ser vou escrever aqui, uma verdade. Está em um conjunto, não está no outro conjunto. Ele vai entrar na união dos dois conjuntos? Vai. Se pertence a um conjunto, não pertence a outro, quando a gente unir os dois conjuntos, esse elemento vai estar na união. Isso é uma verdade também. E está no outro conjunto e no primeiro conjunto não está. Na hora que juntar, vai estar na união? Vai sim. Agora, se o elemento não está no primeiro conjunto, não está no segundo conjunto, tem como ele aparecer na união? Não, não tem. Para ele estar na união, ele precisa estar em pelo menos um deles, né? Pode ser em apenas um, pode ser em ambos. Aí, geralmente, o que é que a gente destaca na lógica? A gente destaca o que de fato é relevante, né? O I, a conjunção, a gente diz que só é verdade se tudo for verdade. E a disjunção, a gente diz que só é falsidade se tudo for falsidade. Em geral, se é para decorar por decorar, eu prefiro que entendam. Em geral, você decora o marcante. E, basicamente, você precisava saber isso para responder essa questão. Então, eu estou aqui com a questão em mãos. Ele fala, então, sobre os operadores lógicos, né? E a letra A, especificamente falando, diz isso aqui, né? Se os valores lógicos A, B e C dessa expressão A, por assim dizer, união com B, interseção com C. Em tese, seria isso, né? A ou B e C são, respectivamente, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, essa proposição aqui, que na verdade é a junção de duas proposições, né? Tem uma aqui, depois eu vou fazer outra. Ela é falsa. Eu vou afirmar que, de cara, eu estou vendo aqui que não, porque se tem um ou aqui, o ou, para ser falso, tudo precisaria ser falso.
Mas a gente pode fazer as análises pausadas. O que é que seriam as análises pausadas? Resolve o parêntese. F e F, a interseção só aparece se tiver nos dois. F e F, isso aqui é falso. Aí eu vou para o OU. V ou F, isso aqui acaba dando verdadeiro. Então, a afirmação de que essa proposição composta é falsa, isso aqui está errado. E aí eu repito, basicamente basta você enxergar o conectivo OU aqui. O OU só vai ser falso se tudo for falso. Como tem um verdadeiro, então ele fala aqui que isso aqui é falso. Não, se tem um verdadeiro, o OU já vai ser verdade. Eu nem precisaria analisar. Aqui também o mesmo esquema. Aqui é mais prático ainda, porque você nem tem o parêntese, dá a ideia de interseção. A e I. Então, a interseção, o elemento só pertence à interseção, né? As três proposições precisariam ser verdadeiras. Então, ele está me dando a proposição A como falsa, as outras duas são verdadeiras. Então, a proposição composta F, I, V, digamos assim, ela é verdadeira? Não, isso aqui está errada. Errado também. Se tem o I para ser verdade, teria que todo mundo ser verdade, proposição falsa. Basicamente, a gente tem que saber essas duas regras que eu destaquei. Se tem o OU, só vai ser falso se tudo for falso. Não é o caso aqui em cima. Se tem o I, só vai ser verdade se tudo for verdade. A bem da verdade, cá em cima, tem uma coisa para eu responder primeiro, para depois ir para a regra do OU. Como aqui não tem isso, eu posso pensar de maneira direta, como eu pensei na letra B. Então, você tem A ou B ou C. Então, aqui em cima eu fiz pausadamente. Aqui eu não preciso. É o conectivo OU. O conectivo OU só fica falso se tudo for falso. Aí ele me dá um verdadeiro e dois falsos. E ele afirma que essa proposição composta na letra C é falsa. E eu digo que essa afirmativa está errada. É errado. Por que isso aqui está errado? Porque F ou F para ser falso com o conectivo OU, tudo tem que ser falso. Bom, como nesse caso tem um que é verdadeiro, então não tem como isso aqui ser falso. Então a afirmativa está errada. Olha o estalar de dedo que eu vou fazer aí, e aí do nada vai aparecer aqui letras D e E para a gente analisar. 1, 2, 3 e... Olha só, tá vendo a mágica aí? Bom, essas duas proposições elas já foram respondidas anteriormente. Se você parar para analisar, essa letra D eu acabei de falar na letra C. Volta aí alguns segundos do vídeo. Ou, nenhum parêntese tem para eu não precisar fazer por partes. Ou. Se tudo é falso no OU, o resultado final da proposição composta tem que ser falso. Ou, tudo falso dá falso. Aí a alternativa diz que isso aí é verdadeira, a alternativa é errada. Então só sobra para mim, óbvio, que essa daqui seja a alternativa certa. E de fato é. Se você subir e for lá na letra B, voltar um pouquinho o vídeo, eu já falei isso aqui. Então estamos falando aqui, de certa forma, da interseção. A e B e C leva para a teoria dos conjuntos a interseção com B e interseção com C. Só vai estar na interseção dos três, que seria a proposição composta, se tiver nos três. Precisaria que fosse verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, porque o conectivo I só admite verdade se tudo for verdade. Como tem duas falsidades aqui, então a proposição como um todo é falsa. Ok, então finalizando, nesse modelo de prova, vale sempre ressaltar, né, a alternativa certa dessa questão, letra E. Agora vamos para a terceira questão. Vamos seguindo, questão 3, uma das questões com falha. A questão em si não tem falha, o problema é que a gente não acha gabarito, né? Então o exercício sugere um reservatório na forma de um paralelepípedo com 40 metros por 25 metros na sua base. Esse reservatório ele está com um problema, segundo o exercício que vocês viram aí, né? Que só enche até 1/3 de sua altura, que vale 10 centímetros esse 1/3, né?
Ou seja, indiretamente a questão está sugerindo para a gente que o reservatório como um todo tem uma altura de 30 centímetros. De forma indireta está falando isso. Dado que esse reservatório está com esse defeito, será construído um outro reservatório na forma de um cilindro, de modo que o volume do novo reservatório cilíndrico, né, a capacidade de armazenar, seja lá o que for aí, seja a mesma capacidade do reservatório anterior. Então, qual é a capacidade do paralelepípedo do ponto de vista do volume, né? A gente vai, na verdade, multiplicar as três dimensões. Aqui a gente precisa tomar um cuidado, né? Porque a gente tem centímetro aqui, ao passo que aqui está em metro, a gente vai trabalhar tudo em metro. Então, o volume do paralelepípedo como um todo, o tanque, se ele enchesse totalmente, 40 vezes 25 vezes 30 centímetros, né? Aqui está metro, 30 centímetros. Esse volume precisa ser igual a esse aqui. Isso vai me passar parte das informações do cilindro que me interessa. Então, eu vou afirmar que o volume do paralelepípedo é a mesma coisa que o volume do cilindro. O volume do paralelepípedo, a área da base, vezes a altura, produto das três dimensões. Então, eu vou ter 25 vezes 40 vezes 30. Só que aqui está metro, metro e aqui está centímetro. Então, eu tenho 30 centímetros, 30 centésimos de metros. Eu vou escrever assim, 30 sobre 100. Então, aqui está em metro, aqui está em metro, aqui agora está em metro. Obviamente, esses 30 centímetros você pode escrever 0,3, tanto faz. Eu vou preferir escrever assim porque eu consigo fazer simplificações aqui, né? 2 zeros do 40 e do 30 com esses 2 zeros do 100, centímetros, centésimo de metro. Volume do cilindro, a área da base, vezes a altura. A gente está falando de um cilindro circular, πr ao quadrado vezes h. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou simplificar aqui, né? 40 e 30, esses dois zeros aqui equivalem a um produto por 100, com esses dois zeros do denominador. Dessa forma, eu faço o produto aqui, 25 vezes 4 vezes 3. 25 vezes 4 dá 100, 100 vezes 3, 300. Então, estamos falando de 300 metros cúbicos. No segundo membro, eu tenho π, o raio do cilindro foi passado para a gente, 10 ao quadrado, vezes a altura do cilindro a gente não sabe. Aí o que eu vou ter aqui é que 300 é igual a 100 πh. 100 πh. Aí eu consigo simplificar também, né? Dividir por 100 isso aqui, eu vou acabar tendo 3 igual a π vezes h. Eu posso encontrar esse h? Posso. h é igual a 3 sobre π. Eu posso forçar o π igual a 3, dando uma de Enem que ama isso, né? Aí o H seria 1. Se eu forçar o π igual a 3, eu posso dizer que π é 3.1, 3.14. O problema é que o exercício, quando pede o π aproximado, ele tem que sugerir na questão. Então, é aproximadamente, ou então ele vai lá e fala, use π igual a tal. Nesse caso aqui, eu vou simplesmente dizer que πh vale 3. Se você quiser isolar o H, tá tranquilo. H é igual a 3 sobre π. Quer dizer que π vale 3? Forçou, porque o π usualmente a gente usa 3,14. Se eu puser 3,14 aqui, pô, vai dar uma divisão estranha, então eu vou largar assim mesmo. Beleza, então o engenheiro precisa saber de informações do cilindro, porque quando ele for construir, ele precisa achar a área total do cilindro. Como é que a gente faz para achar a área total do cilindro? A gente precisa achar a área da casca lateral e acrescentar as duas tampas. Como ele falou a área total do cilindro, não falou nada sobre o tanque ter tampa ou não, vou sugerir o clássico, a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral do cilindro, o que é? Perímetro da base, 2πr vezes h. Para você varrer a lateral de um sólido, o que é que você faz? Você calcula o perímetro da base, se ele for um cilindro, se ele for um prisma, o raciocínio é o mesmo, né? Se quer saber qual é a área lateral aqui, você calcula o perímetro da base, multiplica pela altura, se quiser a área lateral. Lá o mesmo esquema, perímetro da base vezes a altura. Geralmente a gente acaba memorizando por memorizar essa fórmula, né? Perímetro da base 2πr vezes h. Além disso, eu tenho as duas tampas. Eu vou escrever aqui então, a área total é igual à área lateral, 2πr, perímetro da base, vezes a altura,
mais duas tampas, 2 vezes πr ao quadrado. Deixa eu destacar que esse πr ao quadrado é a área de uma base, né? Uma base tem πr ao quadrado. Como ele sugere calcular a área total, a gente vai pensar nas duas tampas. 2πr, comprimento vezes altura. Então, o que é que eu vou ter aqui? A área total é igual a 2π vezes RH. Aí o R eu tenho, mas o H não tenho. Então, eu vou pensar assim. 2πh vezes R. Aí esse πh eu tenho um valor. πh vale 3. Ou se você isolou o H, você vai substituir ali. Tanto faz, né? Então, ó, 2πh vezes R mais 2π vezes, aqui eu vou substituir o R que eu tenho. Então, a área total igual a 2 vezes πh, isso aqui, vale 3. O raio vale 10, a questão passou isso para a gente. E aí eu vou ter 2π vezes 10 ao quadrado. Eu tenho 100, daí então eu vou ter que a área total vai ser 60 mais 2π vezes 100, 200π. Aí o que é que vai acontecer aqui? Bom, o que se sugere é que a resposta apareça assim, né? 60 mais 200π. Ou é aproximadamente, aí na hora que o cara solta é aproximadamente, a gente vai lá e substitui um valor para π. Usualmente, a gente usa π 3,14, mas o texto tinha que falar lá. Então, se fizermos π 3,14 na base da ousadia, porque não foi informado isso para a gente, então a área total seria 60 mais 200 vezes 3,14. Então, estamos falando de 60 mais, isso é equivalente a fazer 200 vezes 314 por 100, ou simplesmente 2 vezes 314, né? 628. Se você é mais tranquilo, é mais liberado, você já meteu um π igual a 3 aqui, você viu que não tem gabarito. 200 vezes 3, 60, 60 com 6. Cometeu um erro de arredondamento. Eu estou fazendo uma coisa um pouco mais precisa aqui, pondo π igual a 3,14, estou achando 628, só que ocorre que a gente encontra sim a área total em metros quadrados, 628 mais 60 e 88 metros quadrados. Ocorre que o gabarito mais próximo disso está bem distante, então essa questão, embora não tenha falha no enunciado, preferencialmente seria interessante que o gabarito dela fosse isso aqui, no máximo aqui escrever um 20 em evidência, ou que o exercício dissesse para a gente o valor de π, ou que tivesse esse valor aproximado. O fato é que a questão não tinha resposta, mas ela é solúvel, tá aí a questão, sem alternativa. Quarta questão é essa que vocês viram, é uma questão de geometria analítica. Se você tem um domínio mais ou menos de geometria analítica e já aprofundou alguns exercícios, você sabe que tem exercício muito mais difícil de analítica do que esse. Do ponto de vista da geoanalítica, essa questão nem foi difícil. Basicamente, você precisa saber isso aqui, distância entre pontos. Mas, em se tratando de geometria analítica, geometria como um todo, algumas pessoas têm dificuldade e acaba que o pessoal achou que essa questão foi difícil. O exercício sugere um triângulo cujos 3 vértices são dados os pontos 1, 3, 4, 7 e 7, 3. Ele afirma que esse triângulo é isósceles, então eu vou considerar ali de base BC, pelo desenho que foi proposto na questão, um triângulo isósceles de base BC. E o exercício faz para a gente duas perguntas, né? Se eu considerar a base BC. 1. Qual o perímetro do triângulo? A soma dos 3 lados. 2. Qual a medida da altura desse triângulo, considerando BC como base? Bom, dado que eu vou adotar BC como base, e de fato os cálculos vão me dizer que BC é base, porque eu vou encontrar AB igual a AC, seriam os lados distintos. Então, um desses caras aqui vai ser B e C, ó, entre eles aqui. E esse cara aqui é o ponto A que está lá em cima. Vai fazer diferença para a gente isso? De verdade, não.
Mas eu vou adotar BC como base. O que é que eu vou usar aqui? Né? Algumas pessoas conhecem essa fórmula sim, algumas pessoas conhecem essa fórmula, só que escreve de um outro jeito, né? x1 menos x2 ao quadrado, y1 menos y2 ao quadrado. Do ponto de vista numérico, eu acho interessante que você perceba a distância de ponto assim, porque essa notação aqui, x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado, aí eu vou botar aqui x1, x2, y1, y2. Essa notação ela é interessante quando você tem pontos com álgebra pelo meio, algum ponto, alguma coordenada aqui algébrica. A gente acaba usando isso aqui mesmo, né? Porque se um for x e o outro for 4, não tem como eu fazer. Mas como é numérico, você pode ver a variação, ó. Do 1 para o 4 teve uma variação de 3 unidades, do 3 para o 7 teve uma variação de 4 unidades. De 1 para 4 variou 3, de 3 para 7 variou 4, ΔX e ΔY. Aí eu vou e acho a distância. Distância igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Nosso amiguinho famoso 345, né? Raiz quadrada de 9 mais 16, raiz de 25. Então, esse lado vale 5. 5 unidades de comprimento. Vou escrever só 5, já que ele não cita unidade na questão. Aqui eu sigo a mesma linha de raciocínio, né? Daqui para aqui variou 6 unidades e daqui para aqui não teve variação nenhuma. O ΔX é 6, o ΔY vale 0. Então eu vou ter aqui que a distância vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Estamos falando da raiz quadrada de 36, que é 6. E cá eu vou fazer a mesma linha de pensamento. Agora eu vou fazer aqui de maneira bem objetiva, vocês vão perceber que vai dar o mesmo valor ali, né? Do 4 para o 7 variou 3 unidades, do 7 para o 3 diminuiu 4 unidades, teve uma redução. Isso não fede nem cheira para a gente, porque eu vou calcular o quadrado das variações, né? Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, ó, de 4 para 7, ΔX, 3. Cresceu 3 unidades, né? De 7 a 3, ΔY, de 7 a 3 diminuiu 4 unidades. Ó, de 1 para 7 aumentou 6, de 3 para 3 não variou nada. Então aqui, menos 4 não faz diferença para a gente, eu acabo tendo os mesmos cálculos dali, né? 9 mais 16, então já vou afirmar que isso aqui é 5. Então eu tenho 5, 5 e 6. Essa é a base, de modo que um desses caras vai ser B, o outro C, B, C, conforme eu tinha falado, tá vendo? E aí o ponto A ficou perdido aqui. Mas aí eu já vou achar a primeira parte da resposta, perímetro. Qual o perímetro? Uma das perguntas. E quando eu calculo esse perímetro, 5 mais 6 mais 5, 16 unidades de comprimento, por conta de como o gabarito foi proposto, a questão acaba. Por isso que eu digo que, frente à geoanalítica, esse é um exercício fácil. Eu nem precisaria, de fato, calcular a altura, porque só em encontrar o perímetro só tem uma alternativa que tem esse perímetro 16. Mas eu vou prosseguir com a questão. Aí, na hora que eu sigo, talvez isso aí complique um pouquinho, porque para eu encontrar a questão, eu vou ter que considerar o lado distinto aqui, né? Como base, isso aqui é a minha base, porque em termos de triângulo isósceles, os lados diferentes são lados diferentes, digamos assim, né? Os lados iguais são iguais, o lado que é diferente a gente acaba adotando como base no isósceles, meio que por padrão, a menos que alguém diga, né? A base é tal coisa, então a base é 6. Aí o que eu vou fazer, na verdade, é área igual a área. Eu acho que isso aqui complica para algumas pessoas. Área igual a área. Você fala, tá doido? É porque existem várias fórmulas para você achar a área de triângulo. De um lado eu vou botar a clássica base, vezes a altura, sobre 2. E aqui teria a parte complicada da questão, mas eu repito, a questão acabou aqui. Achou o perímetro, ela acabou. Por isso eu acho que é uma questão simples. Se eu for seguir aqui, ela complica. Aí você tem duas maneiras para calcular essa área. Primeira maneira, puxa para a analítica. Como é que eu calculo isso com geoanalítica? Meio do módulo daquele determinante assim, ó. Y, 1.
Aí eu repito, não é todo mundo que manja disso, né? X, Y1, aí pega um ponto e bota aqui, X, Y, outro, pegar os 3 pontos e botar aqui, né? A área seria metade do módulo desse determinante. Esse é um jeito com geoanalítica. Eu acho que isso aí complicaria. E tem um outro jeito que a gente vai usar a fórmula de Heron. A fórmula de Heron é essa daqui, ó. É muito bom que você saiba essa fórmula, porque vira e mexe você lida com ela. Na maior parte das vezes que você aplica essa fórmula, é exatamente quando você desconhece a altura do triângulo. Porque supostamente pela história, supostamente, né, é a única fórmula que você não precisa de altura. Só que você vai ter base 6. A altura vale não sei, eu quero saber, sobre 2. Aí lembrando, nessa fórmula de Heron, deixa eu pegar o pincel vermelho aqui, nessa fórmula de Heron, esse P, na verdade, é o semiperímetro. O P nada mais é do que, se A, B e C são lados, a soma dos lados dividido por 2, né? Porque a notação de perímetro é 2P. Então, isso aqui seria o semiperímetro nessa fórmula. Só que a gente tem um perímetro. O perímetro a gente calculou, então eu posso dizer que o semiperímetro é 16 por 2, que vale 8. Então essa área no segundo membro seria raiz quadrada de 8 vezes 8 menos um lado, 8 menos 5, que multiplica 8 menos o outro lado. Quem você vai começar a subtração não vai fazer diferença, tem que fazer semiperímetro, menos lado, menos lado, menos lado, não interessa quem você vai começar, 8 menos 6... vezes 8 menos o outro lado. Então, você vai ter aqui, ó, 8 menos o terceiro lado, que é esse aqui. 8 menos 5. Então, segue que eu vou ter 3H igual a raiz quadrada de 8 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui para eu não ter que fazer o produto inteiro. Note, 8 vezes 2 é 16, que a gente sabe a raiz. E 3 vezes 3, 9, que a gente também sabe a raiz. Então, vou concluir aqui ao lado, ó. Eu tenho 3H igual a raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 9 é 3. Daí, então, 3H vale 12, de modo que eu vou concluir que a altura vale 4 unidades de comprimento em relação à base BC. É um exercício como um todo difícil, caso você tivesse que partir para isso aqui, pouca gente lembraria disso. Mas, usando distância de pontos, só o fato de você achar o perímetro já morreu a questão por causa do gabarito, só tem uma com esse perímetro. Então, acaba que para esse vestibular a questão ficou fácil. Tá aí a resolução da questão. A altura e o perímetro são, respectivamente, então, gabarito 4 e 16. Agora vocês viram aí quinta questão, outra questão que precisaria ser anulada na prova, embora poucas pessoas tenham notado. Essa questão ela tem um erro grotesco, no final da resolução eu vou mostrar para vocês. Primeiramente eu gostaria que vocês voltassem para analisar a imagem da figura que tem aí. Quando eu voltar a imagem, vou dar um zoom para vocês observarem, vocês vão ver que a figura tem 3 pontinhos bem sutis, marcados ABC, marcados nos cantinhos, e mais ainda sugere um ângulo reto. Mas não é nem esse erro que eu quero chamar a atenção dessa questão, é um outro, mais forte ainda. Dá uma olhada na figura da questão, observe. Então, vocês viram aí, né? O cantinho aqui tem um ângulo reto. E os 3 pontos marcados, esse ângulo reto já geraria um problema para a questão, mas eu não quero nem focar nesse erro. Tem um erro mais forte ainda do que esse do ângulo reto. Eu vou deixar de lado essa coisa do ângulo reto, vamos para a questão. O nosso exercício sugere que x, y e z são números inteiros, lados de um terreno triangular, que são inteiros. Eu vou além, eu diria que esses números são naturais, eles precisam ser positivos, né? Porque se x, y, z representam lados de um terreno, então eles precisam ser positivos. Eu vou então escrever assim, que x, y e z pertencem não somente ao conjunto dos inteiros,
eu ainda afirmaria que esses números não podem ser zero e eles precisam ser positivos. Porque você não pode ter um terreno cujo lado é zero e também não pode ser negativo. O fato de ser inteiro é um capricho do exercício. O exercício fala que são números inteiros, então a gente não vai ter número quebrado. O que eu vou fazer para resolver essa questão? Para resolver essa questão, eu vou lançar mão de uma propriedade que a gente tem. A gente tem uma propriedade na PG e tem uma propriedade na PA, que seria equivalente, né? Quando a gente tem uma PA, progressão aritmética, 3 termos em PA, quaisquer 3 termos que você pegue, o termo do centro na PA é sempre média aritmética dos termos extremos na PA, ou seja, esse cidadão aqui seria a soma desses dois aqui, dividido por 2, na PA. Na PG a gente tem uma propriedade idêntica a essa, só que na PG a gente diz que o termo do centro é média geométrica do produto desses dois. Então, se você pegar aqui, ó, um y ao quadrado igual a x vezes z. Se você pegar uma progressão, por exemplo, ó, 2, 4, 8. Isso aqui é uma PG clássica que a gente usa muito, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Isso é uma PG. Se eu fizer 4 ao quadrado, 16 é igual a 2 vezes 8. Se eu pegar uma progressão, que eu vou botar só o número inteiro para facilitar e adiantar o nosso raciocínio aqui. Se eu pegar uma progressão 1, 3, 9, isso aqui também é uma PG. 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Daí eu tenho que 3 ao quadrado é 9, é igual a 1 vezes 9. Se eu pegar uma progressão com os números esquisitos, eu vou botar assim, ó, 5, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20. Então, eu tenho uma PG aqui de razão 2, se eu fizer 10 ao quadrado é 100, é a mesma coisa que 5 vezes 20. Então, se você tem 3 termos em PG, o termo do centro elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Isso facilita a resolução da questão. Por que, minha gente, facilita a resolução da questão? Porque o exercício passou para a gente... Opa, caiu o pincel. O exercício passou para a gente exatamente o produto dos termos extremos. Então, lançando mão desse conhecimento, então eu já posso afirmar que y ao quadrado vale 144, dado que esse y é positivo, porque representa lado do triângulo, né? Como o meu y é maior que zero, então eu vou afirmar, nem vou botar o mais ou menos, né? Que o y é raiz quadrada de 144, ou seja, esse y vale 12. Então eu já sei um dos lados da PG. Partindo disso, eu poderia fazer testes no gabarito, mas eu não vou seguir por essa linha, né? Eu sei que o termo do centro vale 12. Se eu conheço o termo do centro de uma PG ou de uma PA, eu consigo escrever os outros termos em função desse cidadão. Se a gente considerar que a PG tem razão Q, que é o usual, né? Eu vou dizer que Q é a razão, Q é razão, por escolha própria, e vocês já estão acostumados com isso quando estudam PG. Então, se eu tiver o termo do centro, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o termo que vem depois Z é esse cidadão, 12, vezes a razão. Assim como o termo que vem antes é esse cidadão dividido pela razão. A partir de um termo na progressão geométrica, todos os termos para frente você sai multiplicando a razão e todos os termos para trás você divide a razão. De modo que você tem uma progressão a partir do 12 que o que vem depois é 12 vezes a razão e o que vem antes é 12 dividido pela razão. Dessa forma, eu crio uma equação igual a 86. Eu vou fazer isso aqui para ficar menos pior a resolução da equação. 12 dividido por Q igual a 86, e aí eu vou isolar esse 12 dividido por Q, eu vou dizer por quê, vai facilitar minha resolução, menos 12Q. De modo que eu vou ter, então, 12 dividido por Q igual a 86 menos 12, 74. 74 menos 12Q. Por que eu fiz dessa maneira aqui? Porque vai facilitar aqui agora. Eu vou fazer meio por extremo. Ó, então eu vou ter produto dos meios igual aos extremos, eu vou ter 12 igual a 74Q menos 12Q ao quadrado. Daí eu vou ter aqui uma equação em segundo grau para responder. 12Q ao quadrado, chamando para o primeiro membro, né, na linguagem elementar que a gente usa, menos 74Q no primeiro membro mais 12 igual a zero. Aí eu estou com a equação em segundo grau, eu posso fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó, simplificar isso aqui
por 2. Daí eu vou ter 6q ao quadrado menos 37q mais 6 igual a 0. E aí eu tenho que resolver essa equação. Falando, professor, precisa disso tudo? Na real, você poderia fazer teste de gabarito a partir do momento que você achou esse 12. Mas eu vou seguir a resolução de fato da questão. Quando a gente vai calcular o discriminante dessa questão, delta igual, eu estou com um papel na mão exatamente para pegar uma cola aqui, 37 ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes 6, né? O nosso discriminante. Esse 37 ao quadrado, uma colinha aqui para eu não fazer o cálculo, 37 ao quadrado dá 1.369. E esse produto aqui seria o produto 24 vezes 6. 24 vezes 6, então eu teria 120 mais 24, 144. Quando eu faço essa conta, o meu delta vai acabar dando 1.225. Deixa eu só confirmar se essa conta é isso mesmo. 24 vezes 6, 24 vezes 5 dá 120, 120 mais 24, 144. É isso mesmo. Aí quando eu faço essa conta, 1.225. E a raiz disso aqui, raiz quadrada de 1.225 é 35. E eu estou chegando no problema do exercício. Daí eu vou calcular a minha razão. Então, Q igual a menos B, mais ou menos a raiz do nosso discriminante, né? Sobre 2A. Então, o Q vai ser menos B, vou olhar para essa equação, foi daqui que eu calculei o nosso discriminante, né? Menos B, menos 37, vai ficar 37, mais ou menos a raiz do discriminante, que é 35, sobre 2A. Então, 2 vezes 6. De modo que eu vou ter Q igual a 37 mais 35, isso vai me dar 72, dividido por 12, que é 6. E eu vou ter também Q igual a, ou Q igual a 37 menos 35, que é 2, 2 sobre 12, que é 1/6. 1/6. Dada essa informação, que os números precisam ser inteiros, se eu usar 1/6 como razão, eu teria então 12, aí o termo que vem depois seria 12 vezes 1/6, 12 vezes 1/6 vai dar 2. E o termo que vem depois seria 12 sobre 1/6. Aí 12 dividido por 1/6, você inverte e acaba dando 72. Se eu usar essa razão, a minha sequência vai ficar 72, 12 e 2, nessa ordem. Se eu usar essa razão, que fica mais prático para a gente pensar, eu vou ter 12, 12 vezes 6, 72, e 12 dividido por 6, que vai dar 12. Dentro do problema em si, não vai interessar qual razão eu pegue, porque as duas vão me levar aos mesmos valores da sequência. Eu vou considerar que a razão seja essa, só para facilitar nosso raciocínio. Considerando essa razão, repito, poderia ser essa, a progressão só ficaria escrita com os números ao contrário. Considerando essa razão, então eu teria, se eu considerar essa razão, o termo central é 12, aí 12 vezes 6, 72, e 12 dividido por 6 vale 2. Aí note que eu tenho, de fato, uma PG aqui. Uma PG de razão 6. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72. E a PG é essa mesmo. Aí tem lá um gabarito em cima da pergunta que foi feita. Pergunta do exercício, com a licença aqui. Pode-se afirmar que o primeiro termo e a razão dessa progressão são... Aí aqui tem duas problemáticas. Primeiro, o primeiro termo é 2 e a razão é 6, segundo o exercício. Se eu pensar essa progressão. Porque se eu pensar essa progressão aqui ao contrário, o primeiro termo vai ser 72 e a razão vai ser 1/6. Aí já tem um problema aí. Só que o problema maior não está no fato dos números serem inteiros, no fato do triângulo sugerido ser pitagórico no desenho. Ele não falou nada, eu vou até passar por cima disso. Não funciona Pitágoras, 72 ao quadrado não é igual a 2 ao quadrado mais 12 ao quadrado, mas não é esse erro que me interessa. Eu quero que vocês foquem nessa falha absurda da questão. 2, 12, o pincel,
72. Fato, isso aqui não é 72 não. Agora, de fato, isso aqui tem um pouquinho mais que 2 centímetros. Isso aqui tem exatamente 12 centímetros. E essa régua tem 60 centímetros. Gente, esse triângulo não existe. É uma condição que a gente chama de condição de existência do triângulo. Em alguns livros, desigualdade triangular. Você não consegue fechar esse triângulo. Simplesmente esse triângulo não consegue ser fechado. Lado 2, lado 12, lado 72 não fecha triângulo. Uma condição para que três segmentos determinem um triângulo é de que a soma de dois quaisquer dos seus lados precisa superar o terceiro lado. 2 mais 12 dá 14. 14 não é maior do que 72. Na verdade, a progressão está linda, o cálculo foi feito, mas esse triângulo não existe. Não existe o triângulo com lados 2, 12 e 72. Simplesmente não fecha 2, 12, 72. Olha que na minha mão a régua é 60 aqui, viu? Não tem como você fechar esse triângulo. Ou seja, a questão do ponto de vista do contexto com o triângulo precisaria ser anulada, porque tal triângulo não existe. Os cálculos ok, do ponto de vista da progressão, tudo okzinho, mas a questão está errada. O cálculo é bom porque a gente aprende, né? Fica aí. Mais uma questão com falha. Questão 5. Vamos seguir nossa vida. Vamos para a questão 6. E o que a gente tem na questão 6? Na questão 6 a gente tem uma questão de binômio de Newton. Esse tópico ele era recorrente, muito recorrente no início dos anos 2000. Se vocês catarem provas antigas aí, ó, 2001, 2002, 2003, era um tópico que aparecia com frequência. Só que ele anda muito sumido das provas. Na minha opinião, era a questão mais fácil da prova, porque de fato você não precisa fazer nada no exercício, só precisa conhecer binômio de Newton. Porém, pouca gente estudou esse assunto, com certeza, porque ele anda meio sumido. Você vê muito pouco esse assunto ser cobrado em prova, né? O próprio exercício sugere, quando você desenvolve esse binômio aí, né? Os coeficientes de cada termo do desenvolvimento são as combinações, foca nisso aqui, ó, são as combinações da linha N do triângulo de Pascal. Na real, você nem precisa saber dessa linha N do triângulo de Pascal. O exercício está cantando para você a resposta. Observe, quando a gente desenvolve esse, vou chamar aqui produto notável, que em geral a gente usa muito, né? Isso aqui vai me dar foca nos números que eu vou botar. X ao quadrado, aquela coisa que a gente memoriza, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2xy, e o quadrado do segundo, y ao quadrado. O foco é isso aqui, ó, 1, 2 e 1. Quando a gente desenrola isso aqui, algumas pessoas sabem isso memorizado, a gente tem cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo termo. De novo eu repito, foca nisso aqui. 1, 2, 1 são as combinações de 2. Combinação de 2 tomado 0 a 0 dá 1. Combinação de 2 tomado 1 a 1 dá 2. Combinação de 2 tomado 2 a 2 dá 1. 1, 2 e 1 são as combinações de 2 tomado 0 a 0, 2 tomado 1 a 1 e 2 tomado 2 a 2. Esses coeficientes aqui são combinações, segue a mesma linha de raciocínio. Combinação de 3 tomado 0 a 0, combinação de 3 tomado 1 a 1, combinação de 3 tomado 2 a 2. De onde eu tiro esse 3, o próprio exercício sugere, né? São as combinações da linha N, que é o nosso expoente aqui. E combinação de 3 tomado 3 a 3. Se você tem noção disso, você desenrola qualquer binômio. Esse binômio aqui, por assim dizer, não é um produto notável, não é uma coisa que ande aparecendo por aí, mas você desenvolve. Combinação de 4 tomado 0 a 0, 1. O primeiro elevado à quarta. Aí agora vai ser o primeiro a terceiro, o segundo elevado a 1. Combinação de 4 tomado 1 a 1 dá 4. 4, x a terceira vezes y. Combinação de 4 tomado 2 a 2. Aí você vai lá e faz essa combinação, calcula as combinações. Aqui não vou botar o cálculo porque não é isso que me interessa na questão. Combinação de 4 tomado 2 a 2 dá 6. Aí você tem x elevado ao quadrado, y ao quadrado. O primeiro termo começa com a potência máxima, sai diminuindo.
E o segundo termo, por assim dizer, vai aparecendo, né? Y elevado a 0, Y elevado a 1, Y elevado a 2. Combinação de 4 tomado 3 a 3, outra característica aqui é que você vai até o meio e depois começa a repetir o começo das combinações. X elevado a 1, Y elevado a terceira, mais combinação de... Uai, o que é que eu botei esses 6 aqui? De 4 tomado 4 a 4, então você vai ter 1, x elevado a 0 vezes y a quarta. Óbvio, não precisa escrever esse x elevado a 0, 1y a quarta. Aí, repito, o foco do exercício é só você saber isso aqui, que a questão, na verdade, cantou para você. Os coeficientes são as combinações da linha N. Dito isso, eu acabei explicando rapidamente qual é a onda do exercício, não tinha nada para fazer na questão. Bastava você saber isso aqui. Então, se você tem x mais y elevado a n, de fato não tinha cálculo nenhum na questão. E o meu n é 9, então os coeficientes são combinação, todas as combinações do 9. 9, 0, combinação de 9, 1, combinação de 9, 2, até chegar na combinação de 9, tomado 9 é 9. Você não precisava fazer cálculo nenhum. Bastava simplesmente você pegar a série de combinações do 9, desde o 0 até o 9. Na minha opinião, a questão mais fácil da prova, porém, por ser um tópico que pouca gente estuda, pouca gente não sabia nem o que fazer na questão. E eu te digo, tinha nada para fazer na questão, era só marcar a alternativa. Questão 7, uma outra questão fácil aí, né? Uma questão sobre juros simples, não é muito usual. A juros simples, de certa forma, é fácil da gente calcular as coisas. A questão sugere que alguém vai assimilar uma dívida. Eu estou dizendo que essa dívida tem valor principal X. E quando essa dívida não é quitada na data correta, a pessoa vai precisar pagar uma multa e também, sobre o valor inicial da dívida, são cobrados juros simples. Observe, qual é a ideia do juros simples? A ideia do juros simples é que ele não é cumulativo. Ele sempre vai ser calculado sobre o valor inicial. Isso facilita demais o nosso cálculo, porque basta você calcular o juro referente a um período e olhar quantos períodos tem e multiplicar. Nesse caso, são cobrados juros simples de 11,2%. 11,2% e a pessoa vai atrasar por 5 meses. O que é que vai acontecer? A pessoa vai ter que pagar uma multa de 10% sobre o X, isso é a mesma coisa que X sobre 10, e a pessoa vai pagar juros simples, o exercício deixa bem claro, né? Sobre o valor inicial da dívida, juros simples de 11,2%. Então, você vai pagar 11,2% sobre X. Só que esse juro, por não ser cumulativo, permite a gente fazer isso aqui, ó, vezes 5, que é o período de atraso. Isso aqui, na verdade, são 5 meses em atraso. O juros simples dá essa permissão para a gente. Você calcula sobre o valor inicial e não vai ser calculado sobre o que acumula, é sempre sobre o valor inicial. Quando a gente faz esse produto aqui, esse produto leva a gente a 11 vezes 5 aqui, 55, 0,2, vai dar 1 aí vezes 5, então a gente acaba tendo 56% de X, ou 0,56. Quando eu vejo aqui, ó, 56% de X e aqui eu tenho X sobre 10, você para e pensa, pô, vale a pena eu fazer isso aqui? De 2 1, ou você leva tudo para decimal, 0,10, 0,56, ou então deixa tudo sobre 100, que é o que eu vou fazer. Vai facilitar os meus cálculos. Aí o que é que acontece? Após a cobrança de multa e dos juros, a pessoa tem uma dívida de R$ 1.500. Então, você vai ter a dívida mais multa por atraso, que é 10% de X. 10% de X. Se você quiser botar decimal, pode botar, não tem problema nenhum. Mais os juros que são cobrados, né? 11,2%, como são 5 meses, basta multiplicar por 5. 56% de juros. Isso porque é juros simples, né? Então, a soma disso aqui tudo dá 1.500. A gente acaba tendo que desenrolar esse cálculo, eu insisto, você pode fazer essa conta tranquilamente com decimal, 0,10 ou 0,1, 0,56, fica ao seu critério. Eu estou fazendo aqui na forma fracionária por uma mera opção. 100 como o denominador comum, então eu tenho 100 dividido por 1 dá 100, 1 dividido por 1 dá 100 vezes x sem x,
100 por 100 dá 1 mais 10x. E 100 por 100 dá 1 mais 56x. Isso é igual a, se eu quiser, eu tiro o MMC no segundo membro, e aí eu tenho a possibilidade de simplificar ou não. Não vou tirar o MMC no segundo membro, dessa forma eu não tenho a permissão de simplificar. Então eu vou acabar tendo aqui, ó, 156x sobre 100, 166. Me desculpa. Aliás, você poderia ter pensado isso sem montar essa equação, né? 10% mais 56%, 66% você está pagando a mais. A dívida é 100%, então no final você está pagando 166% do valor da dívida. Isso é igual a 1.500. Eu insisto, você pode botar decimal. Isso aqui dá 1,66. Meio por extremo, 166x igual a 1.500. Vai crescer 2 zeros do produto aqui. E quando a gente faz essa divisão, 150.000 dividido por 166, a gente vai obter um valor aproximado de R$ 904. Então, inicialmente, a dívida dessa pessoa era aproximadamente R$ 904. Após a cobrança dos juros, a pessoa acabou pagando R$ 1.500. Questão simples. Vamos à questão 8. Essa é uma questão absurdamente técnica, é aquela questão lá do 8º ano, ou se você é da minha época de estudo, da 7ª série. É um exercício que você precisa saber produto notável. Algumas pessoas pensaram em geoanalítica, isso é uma circunferência? Não. Uma das características da equação da circunferência é que esses coeficientes aqui sejam iguais a 1. A gente até tolera se eles forem iguais a 2, por exemplo, pega a equação toda e simplifica, iguais a 3, mas assim, para que isso possa representar uma circunferência, não é certeza que vai representar uma circunferência, a condição primária é que isso aqui seja igual. O exercício dá para a gente esse espaçamento aí, né? É um desenvolvimento aí de um polinômio com duas variáveis, a variável x e a variável y, e o que a gente precisa achar na questão é y menos x. É um exercício, por ser técnico, algumas pessoas, de repente aquelas pessoas que treinam para fazer provas militares, saibam responder esse exercício e tenham encontrado um exercício simples. Não é um exercício comum nos vestibulares, então tem gente aí que não conseguiria desenvolver essa questão. O que a gente precisa ver aqui são os dois trinômios quadrados perfeitos que tem aqui. 9x ao quadrado menos 6x, a esse 26, tem um segredinho aqui para mexer com ele. E eu tenho 4y ao quadrado menos 20y, e aí esse 26 você tem um segredinho para mexer com ele. Qual é o detalhe? Observe, eu vou fazer num sentido contrário aqui. A gente está muito acostumado a isso aqui, ó, 2x, por exemplo, mais 3. 2x mais 3 ao quadrado. A gente se habitua com isso, né? Desenvolve isso aqui. Tem gente que fala assim, eu nem decoro isso, professor. Eu simplesmente pego e multiplico. Todas as vezes que tem isso, eu vou lá e multiplico. Eu não erro uma. E de fato, quando você está com um produto notável nesse sentido, que ele está condensado no binômio e você tem que abrir, você simplesmente pode fazer o produto e aí desenrola. Mas eu vou na linha decoreba, né? Que a gente fala assim, quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí o sinal que vem aqui é do jogo de sinal que a gente tem aqui. Então você tem mais vezes mais, acaba ficando mais. Então 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar positivo, né? Então 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 4x ao quadrado, mais, aí você tem aqui 12x, mais 9. O detalhe é que pouca gente consegue fazer o sentido contrário, sair daqui e voltar para aqui. Até porque isso não costuma ser cobrado da gente com muita frequência. Mas não é uma coisa difícil de ser feito. O que a gente faz aqui é, considere a raiz positiva disso aqui, extraia a raiz de 4x ao quadrado. Qual a raiz de 4x ao quadrado, desconsiderando a situação do módulo? Raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado seria módulo de x. Eu vou pensar somente no x, eu vou desconsiderar a ideia do módulo. 2x. Qual a raiz quadrada de 9? De novo, eu vou desconsiderar o módulo. Raiz quadrada de 9 aqui é 3, não tem nem sentido eu pensar em mais ou menos 3.
Então você tem aqui 3. Aí qual é o detalhe? Se você tem uma ponta que é um quadrado, uma outra ponta que é um quadrado, se o cidadão que está no meio for o produto desses dois, vezes 2, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então você tem o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. 2x vezes 3 dá 6x, vezes 2 dá 12. Ou seja, a partir disso e disso eu tenho um trinômio quadrado perfeito, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. O primeiro termo, 2x, quando eu levo ao quadrado dá 4x quadrado. O segundo termo, 3, quando eu levo ao quadrado dá 9. Produto dos dois acaba sendo 12. Por 2, né? Isso vezes isso, 12x. Então, você consegue sair daqui para aqui. Só que esse exercício ele é complicado, porque você tem que enxergar aqui, ó, um 3x que vai ser elevado ao quadrado. Aí, 2 vezes 1 vezes o outro. Já tem um 3x vezes 2, vai gerar esse 6. Então, eu tenho que enxergar que tem um 1 aqui, ó. Não é uma questão simples, a menos que você ande treinando isso, repito, para provas mais técnicas, né? Algumas provas aí militares cobram isso. Você tem que enxergar um 1 aqui, porque isso aqui na verdade seria 3x, que está elevado ao quadrado, ó. Esse cidadão aqui seria 2 vezes o 3x, e ainda tem um sinal de menos, e 1. Você precisaria enxergar isso aqui, ó. Menos 2 vezes 3x vezes 1, e esse 1 como sendo 1 ao quadrado. Gente, não é todo mundo que enxerga isso. O 9x quadrado, na verdade, é 3x quadrado. Esse 6x você precisa entender 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, vou botar um 2, que é da regrinha do produto notável, o primeiro vezes o segundo. Por ter o sinal de menos, eu preciso que as coisas aí tenham sinais distintos, né? E eu vou acrescentar esse 1. Olha, tem um 26 aqui que eu falei, eu tenho que trabalhar esse 26, eu vou acrescentar esse 1. Então, dessa forma, eu poderia pensar que isso aqui é 3x menos 1 ao quadrado. Então, se eu desenrolar isso aqui, eu tenho o quadrado do primeiro termo, 9x quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x, quadrado do segundo termo, que é 1. Só que aí tem esse 1 que não está escancarado aí. Bom, se eu botei esse 1 aqui, então esse 26 eu pus 1 aqui, esse 26 então vai ser quebrado em 1 mais 25. E aí a gente vai perceber que existe também um outro trinômio quadrado perfeito, só que agora na variável y. Você vai pensar isso aqui extraindo a raiz quadrada, vai ser 2y, né? Então eu tenho 2y ao quadrado. Extrair a raiz quadrada disso aqui, que seria 5 ao quadrado. E enxergar que esse cidadão do centro aqui nada mais é do que 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 5. Então, o nosso trinômio quadrado perfeito está montado aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, 4y ao quadrado. Quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Dessa forma, isso aqui, então, seria 2y menos 5 elevado ao quadrado. Repito, se você é aquele aluno técnico, se você passou pela faculdade, por acaso começou faculdade de exatas, no cálculo a gente necessita dessas coisas, né? Então você tem lá, ó, o trinômio, né? Eu acho que enxergar esse 26 assim é o segredo da questão. Aí o que é que acontece? Aqui eu estou com uma soma de dois quadrados, a gente está falando de números reais porque o texto cita isso, uma soma de dois quadrados que dá zero. Ora, você vai pegar dois números, elevar ao quadrado, números reais, elevar ao quadrado. Se você pega dois números reais, eleva ao quadrado, ou vai dar zero, se esse número for zero, ou então vai dar positivo. Mas como é que eu estou somando dois números e está dando zero? Só tem um jeito dessa soma dar zero, já que a gente está lidando com o quadrado. Para a soma ser zero, para que a soma de dois quadrados se anule, é necessário que eu tenha 3x menos 1 igual a zero, 3x igual a 1. X igual a 1/3, e também é necessário que eu tenha 2y menos 5 igual a 0, 2y igual a 5, y igual a 5/2. Uma variante dessa questão seria você pensar o produto notável ao contrário. Em vez de eu escrever 3x menos 1, eu poderia escrever 1 menos 3x ao quadrado, porque quando eu faço 1 menos 3x ao quadrado, o desenvolvimento dá a mesma coisa aqui, tranquilo. Só que isso não faria diferença para essa questão especial,
Porque essa questão, eu preciso que a soma dos caras aqui seja zero, e para essa soma seja zero. E para que essa soma seja zero, é necessário que cada um deles seja zero. Então, mesmo que eu pense 1 menos 3x, quando eu forçar a igualdade 1 menos 3x igual a zero, eu vou achar o mesmo x. O fato é que isso aqui precisa anular, isso aqui precisa anular, porque eu estou somando dois quadrados e está dando zero só se eles forem nulos os dois. Porque um não pode ser negativo, você está elevando ao quadrado. Então, eu acabei de achar o x e o y, daí então eu vou ter y menos x, y. 5 sobre 2 menos x, 1 sobre 3. O mínimo múltiplo comum da questão, 2 e 3 é 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 15 sobre 6 é a mesma coisa que 5 sobre 2. 2 sobre 6 é a mesma coisa que menos 1/3. Daí a gente tem a resposta da questão 13/6. Para algumas pessoas técnicas de matemática seria um exercício fácil, mas na minha concepção não é um exercício fácil, é um exercício complicado. Um exercício lá do 8º ano, complicado. Resposta da questão 13/6. Questão 9, uma questão interessante, vocês estão vendo aí, é uma questão padrão Enem, só que é uma questão do nosso dia a dia, né? Formação de preço. Ele fala uma coisa que de fato é verdadeira, né? A gasolina usada por nós quando a gente vai ao posto de gasolina abastecer, na verdade ela é uma mistura de gasolina com álcool, e isso não é enganação, em tese todo mundo sabe disso. Você não usa gasolina pura no seu carro, é sempre uma mistura de gasolina com álcool. E nessa mistura tem 75% de gasolina, 25% de álcool. O exercício sugere o preço da gasolina pura, R$ 2,80. Vamos pensar assim na distribuidora, né? O preço do álcool puro, R$ 1,80. Ocorre que o custo da gasolina quando a gente vai à bomba não é simplesmente isso aqui que sai lá da distribuidora. O custo que sai na bomba, aí você vai incidir impostos federais, impostos estaduais, vai incidir, obviamente, o lucro do dono do posto. Então, assim, o preço que a gente vai pagar não é simplesmente a junção dessas duas coisas, porque senão não teria sentido para o comerciante ali que tem o posto, né? Ficar pagando os impostos e, querendo ou não, sobra para a gente pagar isso aí. O exercício sugere que essa montagem aqui equivale a 40% do preço do combustível quando a gente abastece. Então ele está querendo saber qual é o preço do litro quando você compra, porque o preço do litro vai ser isso aqui, que equivale a 40%. Além disso, tem outras coisas que vai montar o preço que a gente paga na bomba. O que eu vou fazer no exercício é o seguinte: 40% do preço, porque o exercício sugere isso, que eu vou chamar de X, é o nosso X, ou P, tanto faz. 40% do preço do combustível que a gente paga na bomba é exatamente o que vem da distribuidora. Os outros 60% são algo mais, né? Então você tem 40% do X vai ser a gasolina mais o álcool que a gente usa. Só que a gasolina nessa mistura equivale a 75%. Então na montagem do preço, então eu vou ter 75% de R$ 2,80 para montar o preço. 1 litro de gasolina, quando comprada no posto, ela não tem gasolina de fato apenas, né? É uma mistura. 75% desse litro vai ser gasolina, então eu pagaria 75% de R$ 2,80, já pensando em 1 litro. E 25% de R$ 1,80, já pensando num litro, né? Essa montagem aqui vai dar 40% do valor que se paga. Você pode botar decimal aqui, tanto faz. Eu não vou botar não, vou simplificar aqui. E agora vou simplificar por 2, eu tenho 2x, não vou simplificar por 2 não, vou deixar o 10 que facilita. 4x sobre 10 igual a... Aqui eu vou simplificar por 25. 75 e 100 por 25 eu teria 3/4, que os números ficam menores para calcular, de 2,80, mais, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou simplificar por 25, aí eu vou ter 1/4 de 1,80, de modo que o meu 4x sobre 10 vai ser 3/4 de 2,80, você pode multiplicar, dividir por 4,
3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Então, você tem aí, né? 8,4. 8,40 dividido por 4. Mais, aqui simplesmente 1,80 dividido por 4. Então, eu tenho 4x sobre 10. Tranquilamente, você pode botar 2x sobre 5 ou 0,4, tanto faz. Isso aqui vai me dar 2,10 mais 45 centavos. Então, na montagem de 1 litro, dada essa composição, 4x sobre 10, esse litro vai acabar custando 2,55. Esse litro do ponto de vista do gasto com os combustíveis, né? Daí eu tenho meio por extremo, 4x igual a 25,5. Esse x vai dar 25 dividido por 4. 24 dividido por 4 dá 6, né? 6, ainda sobra 1,50 para eu poder dividir por 4. 1,50 dividido por 4, 75 por 4, 37,5, né? 6,375, ou ainda aproximadamente 6,38. Esse é o preço na bomba para o cliente, né? O cliente, além de pagar pelo combustível, vai pagar pelos impostos e algo mais. A resposta da questão 6,38. Ok, vamos lá. Observe o seguinte, ó. A questão fala que os raios de duas circunferências concêntricas, né, da externa e da interna, são respectivamente a externa R maiúsculo, a interna R minúsculo. E essa questão diz para a gente que a área de um determinado setor circular da circunferência de raio maior é 1,5 vezes a área de um setor circular da circunferência de raio menor para um certo ângulo θ central. Como é que a gente faz para calcular a área de setor circular? É equivalente a um exercício que a gente já fez aqui, só que o exercício que a gente fez aqui falava acerca do comprimento da circunferência, né? Lzinho. Aqui agora eu estou falando de área, mas a ideia é a mesma. Se eu considerar um ângulo θ, para eu poder achar a área dessa parte do círculo, né? A parte do círculo, que seria o setor de θ, você pode usar essa notação S de θ, é uma notação que alguns livros usam. O setor de θ acabaria sendo uma fração do disco, θ sobre 360 graus, ou, se for conveniente dentro do exercício, θ sobre 2π radiano. No outro exercício foi interessante botar 2π radiano. θ sobre 360 graus. Eu estou falando aqui da proposição 4 da primeira questão. Volta lá no vídeo que você vai ver, a gente fez um exercício idêntico, só que era sobre o comprimento. Então eu fiz θ sobre 360, depois eu falei, não, mas aqui é interessante botar radiano, lá na questão 1, porque a questão queria saber o θ em radiano. Então eu botei θ sobre 2π. Aqui vai ser indiferente. Só que lá eu botei aqui 2πr. Como aqui é a área de πr ao quadrado. Toda vez que você quer achar um pedaço da circunferência, é uma fração da circunferência. θ sobre 360, um pedaço da circunferência, seria 2πr. Quando você quer achar a área do disco e um pedaço dessa área, que é o círculo, θ sobre 360, aí você acaba aplicando a fórmula da área. O exercício sugere para um certo θ, se você quiser considerar a circunferência inteira, está valendo, mas o que eu vou fazer aqui é, o θ é o mesmo, e aí eu vou supor o que a questão faz, né? Quando eu usar o raio maior, vai ser 1,5 vezes o raio menor. Então, em tese, eu vou ter Sθ igual a 1,5 vezes Sθ, aí eu vou botar linha. Setor de θ para o raio grande, θ sobre 360 graus, vezes πr ao quadrado, igual a 1,5, que eu vou escrever 3 sobre 2, dado o gabarito não ter nada decimal, vezes, para o raio pequeno, θ sobre 360 graus, vezes raiozinho pequeno ao quadrado. Então, setor vezes π, raiozinho pequeno ao quadrado. Setor é uma parte do disco, então, θ 360 graus vezes πr ao quadrado. Θ 360 graus vezes πr ao quadrado. Como já se sugere para o mesmo θ, então essa fração θ 360 graus é indiferente para a gente. Então, já começa isso aqui dividindo tudo por θ 360 graus. E de quebra, π.
eu tenho nas duas estruturas θ360π e θ360π. Então, eu vou simplificar, que seria equivalente a fazer a divisão nos dois membros, daí eu tenho r² igual a 3 sobre 2 vezes r²². A pergunta da questão, qual é a razão entre r e r? Então, dada a pergunta, eu vou botar o r como divisor aqui no primeiro membro, igual a 3 sobre 2. Isso é a mesma coisa que eu escrever r sobre r² igual a 3 sobre 2. Extrai a raiz quadrada. Óbvio que essa raiz aí precisa ser positiva. A gente está falando de grandezas que são raios de circunferência. Não pode ser negativa aí, né? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou ainda r sobre r igual a raiz de 3 sobre raiz de 2. Aí poderia estar o gabarito assim, ok, mas usualmente a gente não costuma deixar raiz em denominador, então você vai racionalizar o denominador. Isso aqui é um capricho da escrita, né? Raiz de 3 sobre a raiz de 2. E o nosso fator de racionalização é a própria raiz de 2. Isso vai levar a gente à resposta da raiz de 2, me desculpa aqui. Isso vai levar a gente à resposta da questão. Então, r sobre r vai ser raiz de 6 sobre raiz de 4. Esse é o papel da racionalização de denominador, tornar o denominador um número racional, 2. Então, a resposta da questão, raiz de 6 sobre 2. É um exercício que não é difícil, também não é fácil. Tá aí a resposta da questão, raiz de 6 sobre 2. Vamos lá, questão 11, questão de análise combinatória. Vocês viram o texto aí, né? Então, em um concurso público, deseja produzir versões diferentes de uma mesma prova, composta por 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas. Nessas condições, a quantidade de gabaritos possíveis. Observe, a prova é a mesma. Implicitamente ele está sugerindo que as questões vão ficar todas no mesmo lugarzinho. Primeira questão para todo mundo é a mesma, a segunda questão para todo mundo é a mesma, mas existe uma modificação dos gabaritos. Então a pergunta da questão é quantos gabaritos diferentes podem ser formados para essa mesma prova. Princípio fundamental da contagem. A questão 1, eu tenho 5 opções de gabaritos para que um deles seja certo. Pode ser letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Então, para a questão 1, eu tenho 5 opções de gabarito. Eu posso escolher qualquer uma dessas 5 e criar, digamos, um gabarito para a questão 1. Óbvio que tem que estar lá o valor certo, né? Para a questão 2, a mesma coisa. Se na primeira questão a resposta foi letra A, a segunda questão pode ser A, B, C, D, E. Nenhuma questão interfere na escolha do gabarito da outra. Dessa forma, é um exercício elementar, princípio fundamental da contagem. Para a questão 1, você tem 5 opções de gabarito. A escolha do gabarito da questão 1 não interfere na escolha do gabarito da questão 2, é aquilo que a gente chama de eventos independentes. Para a questão 2, você pode escolher qualquer uma das 5 alternativas de gabarito. Para a questão 3, você pode escolher qualquer uma das 5 alternativas de gabarito e assim sucessivamente, até que a gente chegue na questão 20 da prova, que também você pode escolher qualquer um dos 5 para ser o certo, desde que, obviamente, você pegue o númerozinho certo e bote lá no gabarito. Cada questão, 5 opções, eu tenho um produto de 5 por 5 por 5 por 5 por 5, dessa forma, uma potência aqui, né? 5 elevado a 20, questão de combinatória fácil, resposta da questão, 5 a 20. Agora chegamos na questão 12, está quase lá, vocês leram a questão aí, né? A questão sugere 2 números complexos e uma função, e a hipótese primária do exercício é Z1, se eu multiplicar por f de x, precisa dar Z2. Outra questão com erro, essa questão a gente desenvolve totalmente. Ela dá uma resposta, ok, a gente faz o cálculo, a pergunta da questão é quem é Z2, só que não tem essa resposta para a gente marcar, vocês vão ver aí que não tem a alternativa correta da questão que está errada, mais uma errada, né? Z1 eu tenho isso aqui, 5 menos i, eu vou multiplicar por f de x, que é menos x
menos 3. E segundo exercício, isso precisa dar Z2. Z2 igual a x sobre 3i menos y. Para a gente trabalhar com complexos, igualdade de complexos, o lance aqui é você organizar esse complexo com essa cara, sem fazer aquela coisa de joga tudo num membro só. Eu vou desenrolar isso aqui, simplesmente vou fazer uma comparação dos complexos. Então, eu tenho menos 5x, menos 5x, 5 vezes menos 3, menos 15. Da mesma forma, eu vou fazer menos i vezes menos x, vai dar ix. E aqui eu vou fazer menos i vezes menos 3, menos i vezes menos 3. Isso aqui vai dar mais 3i. Aí, repito, a ideia é organizar isso aqui desse jeito para a gente poder fazer a comparação. Eu vou pegar essa parte aqui, vou botar o i em evidência e aqui não tem mais, por assim dizer, o que fazer. Menos 5x menos 15, só para evidenciar, mais aqui eu vou fazer x mais 3i. Então está aqui o número complexo, né, o produto escrito na forma algébrica, né, que a gente usualmente vê lá a mais bi. Então essa é a parte real, não tem nada do i, aqui eu ponho o i em evidência e aí eu vou comparar com o complexo do segundo membro. Por conta do desenvolvimento que eu fiz no primeiro membro, só para facilitar a minha comparação, eu vou mexer nessa ordem aqui, só para facilitar a comparação. Parte real menos y mais x sobre 3i. Então, eu tenho menos y mais x sobre 3i. Então, qual é o segredo do exercício aqui? Você simplesmente comparar o que tiver de número real do lado de lá, que não tenha o i, tem que ser igual ao que tiver do número real do lado de cá, e assim mesmo com a parte imaginária, né? Então, eu vou fazer menos 5x menos 15 tem que ser igual a menos y, parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. Menos 5x menos 15 igual a menos y. Para facilitar aqui, o meu y vai ser isso aqui, multiplicando tudo por menos 1, porque eu vou acabar tendo um sistema para responder aqui. E comparando a parte imaginária, não tem necessidade de você pegar o i, é só pegar o coeficiente mesmo, até porque se você pegar o i, a primeira coisa que você vai fazer é simplificar tudo por i. Só o coeficiente mesmo. O coeficiente me diz que x mais 3 igual a x sobre 3. Então, na parte imaginária, x mais 3 igual a x sobre 3, meio por extremo, 3x mais 9 é igual a x. Daí sim, agora eu vou isolar para obter o valor do x real aqui, né? Então, eu vou ter 3x menos x igual a menos 9. Eu vou ter, então, 2x igual a menos 9, de modo que x é igual a menos 9 sobre 2. A obtenção desse x me permite voltar no y para encontrar o y. Então, assim eu farei. Eu sei que o y vale 5x mais 15. Detalhe da questão, eu preciso saber quem é Z2, viu? Então, eu preciso achar o x e o y. 5x mais 15. Então, 5x mais 15. Então, meu y vai ser 5 vezes o x que eu encontrei, menos 9 sobre 2, mais 15. Então, y igual a menos 45 sobre 2, mais 15. Soma de fração, eu preciso que o denominador seja o mesmo. No caso aqui, 2, um denominador comum. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 45, 45. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 15, 30. De modo, então, que o y vale menos 15 sobre 2. Então, eu já tenho o que seria a parte real do meu número complexo Z2, né? O oposto de y, menos y, se você quiser pensar assim, é 15 sobre 2. Mas eu não vou botar assim, não. Está aqui meu y e está aqui meu x. Então, quem é meu Z2? Então, meu Z2, deixa eu escrever com uma cor diferente aqui para vocês. Espero que não atrapalhe o vídeo de vocês. Z2 é igual a x sobre 3 menos y. Eu vou inverter a escrita, vou escrever assim, porque é assim que está no gabarito. Menos y mais x sobre 3i. Então, o que é que vai ser o meu Z2? Z2 vai ser o oposto de y. Ora, se y vale menos 15 sobre 2,
Então, o oposto de y vai ser 15 sobre 2. Mas, aí eu tenho que pegar o x que eu encontrei, que é essa fração esquisita aqui, menos 9 sobre 2 e dividir por 3. Menos 9 sobre 2 dividido por 3 e... Aí aqui eu não tenho mais o que fazer. Z2 é 15 sobre 2. Aqui eu conservo a fração de cima, menos 9 sobre 2. Multiplico pela de baixo invertida e... Então, meu Z2 vai ser 15 sobre 2. Tranquilamente eu posso simplificar. E aí note que tem um sinal de menos aqui, ó, que veio do x, que é negativo. E aí, então, eu tenho esse sinal de menos. 9 dividido por 3 vai dar 3, só que eu tenho um sinal de menos. Menos 9 por 3 dá 3 sobre 2. E esse aqui é o gabarito para a pergunta que foi feita, o número complexo Z2. Dá uma olhadinha nos gabaritos aí. Então, perceba, né? Analise os gabaritos, que Z2 é 15 sobre 2 menos 3 sobre 2 e... Olha o gabarito posto aqui. Então, tá vendo? Nenhum dos gabaritos que está proposto aqui tem essa alternativa. Então, a questão não tem gabarito para marcar, questão anulada, embora a gente consiga responder a questão. Prosseguindo, questão 13. Essa é uma questão que algumas pessoas também reclamaram, porque o exercício no final, né, a pergunta final pede um perímetro e, segundo algumas pessoas, e de fato essas pessoas estão corretas, o exercício não deixa claro que é o perímetro constabilizando arcos e algumas pessoas calcularam enquanto segmento. Eu vou explicar o que é que eu estou falando aqui, né? O exercício sugere um setor circular, que eu já desenhei, um setor circular de raio 12 centímetros. Então, essa medida aqui vale 12 centímetros. E essa medida aqui vale 12 centímetros. O setor tem o O como centro, só é observar PO que, então, o vértice aqui de 30 graus, que o exercício passa, e o raio de 12 centímetros. Segundo a questão, nos segmentos OP e OQ, respectivamente, são marcados os pontos R e S, de modo que os pontos R e S formam segmentos OR e OS que valem 1/3 dessa medida. Então, eu já deixei aqui tudo tracejadinho. Eu vou botar o R aqui e o S aqui, porque o exercício sugere, respectivamente, né? OP tem um R aqui e OS tem um S aqui. E eles estão representando 1/3 da medida, 1/3 do 4, ou do 12, 4 centímetros. Não botei o centímetro ali, mas 4 centímetros. Aí, segundo essas informações, a pergunta da questão é: qual o perímetro da figura formada pelos pontos PQ-SR? Aí a maioria dos alunos, mesmo não fazendo, ou aqueles que fizeram certo, concebeu que o exercício estava querendo que calculasse isso aqui. Esse segmento, que na verdade não precisa calcular, se aqui é 4, então isso aqui vale 8, a gente não precisa fazer conta. Esse arco que a gente tem que achar, aí mais uma vez a gente volta lá no primeiro exercício, proposição 4, eu tenho que achar a medida de um arco. Esse segmento aqui também vale 8, e aí a questão não deixa claro que é para calcular esse arco, não deixa claro que é para calcular esse arco também. Aí alguns alunos reclamam que perderam um tempo danado tentando achar especialmente esse segmento RS, visto que não ficou claro. Eu não sei se essa reclamação ela é plausível, óbvio, não deixou claro se era o segmento ou o arco. Mas eu não sei se essa reclamação teria um peso para anular a questão, porque como a questão sugere setor circular, então meio que sugere os arcos. Agora é uma reclamação plausível, né? O ideal é que o exercício deixasse claro, né? A figura formada pelos arcos PQ e RS e pelos segmentos tantã e tantã tem perímetro, deixasse bem claro que é para calcular o arco, ou os arcos, né? Eu vou calcular aqui, na verdade você só precisa calcular um desses arcos, porque se esse raio aqui é 4, 1/3 do 12, o raio 4, 1/3 do 12, esse comprimento vai ser 1/3 desse.
Então basta calcular um que você acha o outro. Eu vou calcular o menorzinho, vou calcular o RS. Aí eu vou ser um pouco mais objetivo, né? A gente volta lá para o começo do nosso material, da nossa resolução. Então, RS, esse segmento aqui, seria o quê? Θ 360 graus, θ 360 graus, é uma parte de uma circunferênciazinha de raio R, vezes 2πr, que é o comprimento da circunferência. Nesse exercício, me interessa escrever o 360 graus, porque o ângulo dado está em grau. Aí simplesmente eu vou pegar esse R, deixa eu botar um R minúsculo aqui, só para dar a ideia que é um R menor, e bem, não vai fazer diferença isso aí. Então eu vou achar RS igual a 30 graus sobre 360 graus, vezes 2π, vezes o raio eu vou usar 4. Então, quando eu fizer essa conta, o arco RS vai ser 30 vezes 2, 60, 60 vezes 4, 240. Eu já não vou botar o grau, porque a unidade grau aqui vai acabar sendo simplificada, né? 240 sobre 360 π. De modo que o arco RS teria o comprimento, simplificando isso aqui por 120, 2π sobre 3 centímetros. Aqui eu afirmo que é centímetro, né? Porque esse raio aqui 4 centímetros. Então esse comprimento aqui está em centímetros. Dado que eu conheço esse arco, tranquilamente eu conheço a medida do arco PQ. Porque se esse raio é 1/3, o PQ aqui vai ser o triplo desse arco. Então o PQ, arco PQ, eu simplesmente farei 3 vezes essa medida que eu encontrei aqui. 2π sobre 3 centímetros. Note que dá para simplificar, mas eu não vou simplificar, dado que o exercício pede um perímetro, simplificar vai ser um trabalho desnecessário. Eu vou simplificar, depois eu vou ter que reduzir um denominador comum, então deixa logo assim. 6π sobre 3 centímetros. Aí vem, considerando as medidas dos arcos, e essa, repito, foi a contestação de alguns alunos, por que não os segmentos? Considerando as medidas dos arcos, eu vou calcular o perímetro. Então, esse perímetro vai ser o quê? Eu vou pegar os dois arcos, esse arco e esse arco. Então, vou somar o 2π sobre 3 com 6π sobre 3. 6π sobre 3. Se você quiser, você pode somar logo a parte inteira. Vou fazer assim porque aí bate exatamente como está no gabarito. Deixa eu somar as duas partes aqui, que são números inteiros, 8 e 8. Que de fato a gente não precisa calcular, é a sobra, né? 12, aqui tem 4, 8 e 8. E agora eu boto os arcos, já para sair na hora da fatoração por evidência como está no gabarito. 2π sobre 3 mais 6π sobre 3, deixa eu guardar o apagador aqui. Então a gente vai fazer o quê? Somar aqui, 8 com 8, 16. Aqui a praticidade que eu estava falando é isso, o denominador já é o mesmo, então eu tenho 8π sobre 3. Eu consigo botar o 8 como um fator comum, então vou escrever o 8 em evidência. 16 dividido por 8 dá 2. E 8π dividido por 8 só sobra o π, π sobre 3. O gabarito poderia estar, sim, obviamente, em centímetro, mas quem fez o gabarito deu uma desenvolvidazinha aqui dentro, né? Reduziu a fração aqui a um denominador comum, nesse caso 3, já que aqui é 1, né? 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 2, 6, mais 3 por 3 dá 1, π. Então, a resposta da questão é que o perímetro seria 8 que multiplica 6 mais π, tudo isso dividido por 3. Note que a minha resolução eu considero somar os arcos. As pessoas que contestaram se perguntaram por que não somar os segmentos. O fato é que o gabarito passado para a gente é esse daqui. Questão 14, outra questão com erro, mas foi um samba-lelê de erro nessa prova da UNEB, né? Outra questão com erro, ou o professor que elaborou a questão passou essa informação equivocada para quem digitou, ou quem digitou vacilou, é um erro de unidade. Porque o exercício fala o seguinte, né? Que um tanque tem capacidade total de 10.000 litros e ele foi esvaziado em 5 horas.
tem um gráfico, né? Como você tem um gráfico com segmentos de reta, então sugere de alguma forma que esse esvaziamento teve taxa de variação constante. Deve ter algum tipo de dispositivo para que isso aconteça, né? Porque o natural é quando o tanque está cheião, ele está pesado, a água saia com mais velocidade, né? Com mais vazão no início. Nesse caso, como tem segmento de reta, algum tipo de dispositivo controla isso aí. Aí o exercício fala que na primeira hora foi usada uma torneira, que em 1 hora aí vem o erro do exercício. O exercício sugere que a torneira ficou esvaziando o tanque e em 1 hora esvaziou 500 ml. Caraca, que torneira é essa? Meio litro de água, 1 hora a torneira aberta, só esvaziou meio litro de água. Pensa aí, você pegando sua água para beber, seu copinho de água, meio litro de água. Então, seguramente o erro dessa questão ou foi quem mandou para a gráfica, o professor que elaborou com essa falha aqui, ou foi quem digitou que acabou vacilando. Diga-se de passagem que essa questão é uma cópia de um exercício que caiu no Enem PPL 2016. Se vocês pegarem lá, a diferença lá é que vai ter 1000 aqui, que não foi em 5 horas, foi em 3. Se vocês compararem os gráficos dessa prova, deixa eu mostrar o gráfico para vocês, os dois gráficos. Dá uma olhada nos dois gráficos, precisamente falando. Note como o Enem foi criterioso, tá assim, ó, meio, 1. Aí depois vem 1,5, 2, o Enem tá bem organizadinho. O diagramador pegou o mesmo gráfico, simplesmente pegou o 5 e botou no lugar do 3, só que ainda ficou com as medidas erradas aqui. Foi uma cópia mesmo, dá uma olhada no que eu estou falando aí, observe. Gente, totalmente copiado, totalmente copiado. A pessoa não se deu o trabalho nem de fragmentar corretamente aqui. Mas vamos para a questão. Essa questão também anulada com uma falha aí, né? 500 ml, eu vou responder a questão como eu penso que deveria ser, ok? Mas a questão está com falha, porque 500 ml não dá gabarito. Eu vou responder como se a torneira tivesse esvaziado em 1 hora 500 litros, o que é uma coisa tolerável. Você deixa uma torneira aberta durante 1 hora, dependendo da vazão dessa torneira, 500 litros de água vão embora, entendeu? 500 ml não, né? Então eu vou resolver a questão, mas eu não estou resolvendo a questão como está no enunciado, porque o enunciado fala 500 ml. Então eu estou resolvendo com a adaptação 500 litros. E aí a gente vai achar uma resposta. Só que a questão precisa ser anulada, né? Precisou ser anulada, porque não tinha litro, tinha ml. Se eu considerar 500 litros, então o meu volume vai cair para 9.500 litros, porque caiu 500 litros. Porque se eu considerar ml, vai ser uma bagaça, vai diminuir 0,5 litros aqui. Então teria 9.995. Então não tem como a gente pensar a questão. Aí logo de cara você recebeu a vazão da primeira torneira. A vazão, vou escrever assim, ó. Vazão. O próprio exercício já passou para você consertando a informação. 500 litros por hora. Essa é a vazão da primeira torneira. E a vazão da segunda torneira, gente, basta calcular o coeficiente angular da segunda reta. Sabe coeficiente angular quando você está estudando reta? Delta y sobre delta x. Basta fazer isso aqui. Só que no segundo momento tem as duas torneiras ligadas. Eu simplesmente vou olhar a variação. Foram 9.500 litros que desceu, né? Estava em 9.500, desceu, foi parar no zero, esvaziou. E o período que levou para isso aqui acontecer foi em 4 horas. Então eu tive uma variação, saiu de 9.500 para zero durante 4 horas. Repito, eu estou fazendo aqui, adaptando a informação do enunciado. Então, qual o coeficiente angular desse segundo segmento de reta? Foram 9.500 litros em 4 horas, porque essa variação aqui é de 4 horas, delta y sobre delta x. Quando a gente faz essa conta, 9.500 dividido por 4, deixa eu adiantar aqui para não perder tempo com cálculo, para não esticar o vídeo, dá 2.375 litros por hora. Aí você vai falar, não, é por 4 horas. Não, beleza, já botei aqui o 4, né? Quando eu faço a simplificação por 4 aqui, já sai a vazão por hora.
Só que disso, 500 litros é da primeira torneira, 500 litros na hora é da primeira torneira, então a segunda torneira só é você fazer a diferença, 1.875 litros por hora. Então a resposta da questão seria 1.875 litros por hora, caso a informação do enunciado fosse 500 ml, não, fosse 500 litros. Então, a questão com uma falha de digitação ou de orientação para quem mandou alguém digitar. E para finalizar essa prova tão polêmica, mais uma questão agora de trigonometria, agora totalmente de trigonometria, né? É uma questão assim que não é difícil quando você desenrola os cálculos, mas a sacada dela não é todo mundo que tem. O próprio exercício sugere transformação trigonométrica. Quando você vai ao texto, você fala que por meio de transformação trigonométricas, fórmulas ou métodos usados para calcular a soma de arco. Qual é o segredo do exercício? É você entender que a trigonometria ela não preserva a soma e a diferença de ângulos. Como assim, professor? Se eu quiser, por exemplo, calcular o seno de 75 graus, eu não posso fazer isso aqui, seno de 30 mais seno de 45, que muita gente boa faz. Ah, porque 75 é 30 mais 45. De fato, o seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 30 mais 45. Isso aqui em cima não está errado, porque 75 é 30 mais 45. Porém, daqui para baixo está errado. A trigonometria não te permite fazer essa distribuição, até porque essa distribuição a gente faz com produto. Então, muita gente comete esse erro. Para quem saca do que eu estou falando aqui, é uma fórmula aí que algumas pessoas memorizam assim, né? Seno de A mais B, seno de A mais B, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, se eu quiser achar aqui o seno de 30 mais 45, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, eu tenho que fazer seno A, cosseno B, mais, porque tem mais aqui, no caso do seno, preservo mais, né? Seno B, cosseno A. Então, somente assim eu conseguiria calcular o seno correto 75, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Lançando mão de transformação trigonométrica. Poderia até usar outros ângulos que eu conheça, seno, cosseno, mas tem que lançar mão de transformação trigonométrica. A mesma coisa é esse exercício. Você não tem permissão de simplesmente pegar aqui 70, mais 50, menos 10. Você não pode fazer isso no exercício. O que você tem que fazer aqui é lançar mão de fórmula de transformação. E eu vou precisar da fórmula de transformação trigonométrica do cosseno da soma e do cosseno da diferença. Meio que o exercício dá uma empurrada para a gente, ele dá uma sacada aqui, ó, de um 10 aqui. Esse 50 é 60 menos 10, eu digo 60 porque a gente conhece. E esse 70 é 60 mais 10. Então eu vou lançar a mão do 10, que meio que o exercício induziu, e do 60, que é um ângulo conhecido nosso. Então, o meu 70 graus eu vou escrever como sendo cosseno de 60 mais 10. 70 é 60 mais 10, até aí, ok. O meu 50 eu vou escrever como sendo cosseno de 60 menos 10, até aqui, ok também, menos o cosseno de 10. O que fica errado é você descer isso aqui fazendo cosseno de 60 mais cosseno de 10. Aí fica errado. Para eu fazer o cosseno da soma, eu preciso saber essa fórmula. Aí, de novo, né? Tem a parte decoreba, que tem alguns meios, né? Eu, quando estou dando aula, né? Isso aí foi um aluno que me ensinou, né? Cosseno de A mais B, cossa, 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 cosseno, cosseno, vira, senta, senta. Se tem mais, você bota menos, senta, senta, seno A, seno B. Tem alguns meios para decorar isso aí, né? Cada um cria seu meio. Cosseno da soma, cossa, cossa, vira, senta, senta. Esse vira é porque o cosseno, quando é mais, isso aqui fica menos, quando é menos, fica mais. São fórmulas que são complicadas para deduzir. Geralmente, quando eu estou dando aula mesmo do assunto, eu deduzo essa fórmula e aí aquela coisa, semelhança de triângulo para poder explicar. E depois eu falo, bom, agora acredita em mim, aí todas as outras eu lanço. A gente acaba tendo que memorizar isso aí. O mesmo esquema aqui, cosseno da diferença, cossa, 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 vira, se tem menos, bota mais, senta, senta.
Aí aqui a pergunta é, coça o quê para sentar onde? Bom, vamos seguir, né? Não vamos tentar medir isso aí não. A gente tem aqui então coça, vira, senta, menos, senta, seno 60, seno 10. E aí eu vou fazer o outro de outra cor. Eu abri essa soma, agora eu vou abrir a diferença. Coça, vira, senta. Alguns professores são críticos a isso que eu estou falando, né? E de certa forma tem algumas coisas que eu também sou crítico, né? Bota essas fórmulas para o aluno decorar. Repito o que eu falei há pouco, geralmente quando eu estou dando aula isso, eu deduzo essa fórmula aqui, com semelhança de triângulo, e aí a partir dela eu falo que você consegue deduzir todas as outras, tem fórmula para tangente também, né? Só que na real, quem lida com pré-vestibular sabe muito bem o quanto isso ajuda a gente, né? Você dá uma explicada, o aluno vê, caraca, é meio trabalhoso, você diz de onde é, faz alguns exercícios de explicação, mas que você tem que memorizar isso, tem. E aqui menos o cosseno de 10, né? Então eu tenho cosseno de 70 abrindo, coça vira senta, cosseno de 50 abrindo, coça vira senta e o cosseno de 10 que já tinha. Aí eu consigo anular isso aqui, ó, seno 60, seno 10, seno 60, seno 10. Um tem menos, o outro tem mais. Então isso aqui desaparece com isso aqui. Aí eu tenho aqui cosseno 60, cosseno 10, cosseno 60, cosseno 10. Então estamos falando de 2 vezes cosseno 60, cosseno 10. Aliás, se você futucar alguns livros de trigonometria mais profundos, eles vão te dar essa fórmula pronta. Cosseno mais cosseno, 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2, cosseno de P menos Q sobre 2, que seria, na verdade, uma extensão mais fórmula ainda para decorar. Você pode lançar mão das fórmulas que, em tese, a gente usa mais, né? Que são essas de transformação. Cosseno 60, cosseno 10, cosseno 60, cosseno 10 aparece 2 vezes. Menos o cosseno 10 está lá no final. Aí, obviamente, tem um produto que eu tenho que resolver primeiro, né? Então, eu tenho y igual a 2 vezes, vai na tabelinha de valores trigonométricos, pega o cosseno de 60, que é meio, vezes o cosseno de 10, menos o cosseno de 10. Bom, 2 vezes meio vai dar 1, então no final eu vou acabar tendo cosseno 10 menos cosseno 10, ou seja, esse y vale 0. E aí eu finalizo a resolução da prova da UNEB com aquela fala clássica do aluno. Tanto trabalho para encontrar 0. Mas 0 é um número como qualquer outro. Eu agradeço a você que assistiu a todos os vídeos. Se você gostou aí, ó, dá aquela curtida para ajudar no canal, compartilha. Prova da UESB, vocês também vai ter toda a resolução comentada aqui. Um abraço, tchau, tchau.